Primeira carta de João, capítulo 2, um gancho que pegamos como missionário. Primeira de João, capítulo 2, versículo 14. É lá no final da Bíblia, não é o Evangelho, é a carta de João. Primeira de João, capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos ficar no 14, já basta para nós. Lá no finalzinho, a Bíblia termina no Apocalipse, volta, Judas, João, Pedro, né? Então diz assim, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Tanto seja o idoso ou o jovem, o pai ou o filho. Se ele ouve a palavra de Deus, olha o que está dizendo para nós aqui. A palavra de Deus está em vós. Quando é que a palavra de Deus está em nós, pastor Jair? Quando nós ouvimos aquela palavra e permanecemos naquela palavra. É tão forte que Jesus disse, os céus e a terra, uma das minhas palavras não hão de passar. Palavra forte que você vai ouvir. A palavra de Deus é maior do que os céus. Que é isso? Jesus quem falou, os céus e a terra passarão, mas a palavra jamais. Então, dê mais atenção à palavra de Deus. Dê mais, vamos dizer assim, credibilidade àquilo que Deus fala com você. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus conosco. Quem não ouviu, vai ouvir. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, homem, pessoa humana e habitou entre nós. Então, quando eu ouço a palavra de Deus e permaneço na palavra, a palavra continua comigo. Vai agora o capítulo, ainda no capítulo 2, versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Desde que você começou a ouvir, um amigo conversando com você, falou de Jesus, falou da palavra. Um dia já ouviu alguém falar sem querer, querendo. Você ouviu uma pregação na televisão, ouviu o missionário, ouviu o pastor Jaime, outro pastor, uma pastora, e a palavra entrou, ficou com você. Versículo que eu nunca esqueci, desde o início, que está comigo, Isaías 40, não precisa ler, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Essa palavra sempre me acompanhou. Quer dizer, em momento difícil eu tenho que lembrar, não, ele está comigo. Essa palavra é a palavra é Deus conosco. Aí ele diz, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis, entenda bem, no Filho e no Pai. Oh, que bonito, igreja. Nós temos que fazer isso, é muito lindo. Nós temos que permanecer naquilo que desde o princípio ouvimos. Que a palavra vai entrando, claro que ela vai crescendo em nós mais e mais, vamos tendo muito mais conhecimento. E já falei, ensinei aqui, João capítulo 8, agora é o Evangelho, tá? João 8, 31, 32. João 8, 31, 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Os judeus ouviram a palavra, eles creram na palavra, mas não era o bastante, eles tinham que permanecer. Então nós estudamos, são três coisas importantes: ouvir a palavra, crer na palavra e permanecer na palavra. Então, aí ele está dizendo para nós, seremos verdadeiramente discípulos. Repetindo, tem que ouvir, crer e permanecer. É o que ele falou lá também em João. Aquela palavra que ouvimos, nós temos que permanecer nela, porque não permanecemos. Eu estava falando com esse meu amigo, eu estava dando um conselho para ele, falei, rapaz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O diabo usa uma pessoa para provocar sua ira, às vezes até dentro de casa. Até uma pessoa de igreja, até, entender a pessoa, você cai naquela cilada, você não permanece, você já ouviu, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ah, pastor Jair, eu não tenho sangue de barata, você tem o sangue de Jesus, irmão. Que negócio de levar? Eu não levo desaforo, mas devia levar, e devia até abençoar a pessoa. Deus tem misericórdia, está tão nervosa hoje, agitada. Pastor Jaime, não é uma pessoa, é anos de convivência, é anos de afronta, é anos de humilhação. Tem luta que é grande, meu irmão. Tem luta que é grande. Mas você não pode desistir. De quê? De permanecer na palavra. Que aí você vai conseguir convencer aquela pessoa que você realmente está com Cristo.
Porque não é ela propriamente que quer tirar a sua paz, né? Roubar a sua paz. Não, aquela pessoa ali, ela está sendo usada pelo diabo. É o diabo que quer tirar você da palavra, porque você fora da palavra, ele te alcança. Permaneça na palavra. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ouvir a palavra, crer na palavra e permanecer na palavra é que faz de você um discípulo. E mais ainda, Jesus falou: a própria vida de Deus está em você. A própria vida de Deus, o Pai e o Filho habitam ali, porque você ouviu a palavra, mas permaneceu nela, você não saiu. Esse é o objetivo do diabo, tirar você da palavra. É como na cura divina: a doença veio, você está amaldiçoado, a doença, em nome de Jesus, desapareceu, médico não é problema, você pode ir. Falamos sempre, se você é curado pela fé, pela ciência, mas seja, agora é a confissão, é a declaração que você faz que é importante. Você não assina que você permanece. Não, eu já ouvi que eu fui curado pelas feridas de Jesus. Mas isso é uma herança genética. Então eu vou lutar contra essa herança genética. Está amaldiçoado essa diabetes, essa pressão alta, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Faça o tratamento que o doutor mandou, a dieta que ele mandou. Mas estou falando da oração. É a mesma coisa. É na libertação completa. Você vai ver a glória de Deus. O próprio Senhor, João capítulo 14. Olha o próprio Jesus falando isso. Versículo 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele diz: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Quer dizer, não é o homem que está falando, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então nós vamos permanecer na palavra e é Deus quem vai fazer a obra. Nós permanecemos na palavra. A palavra que é dele. A palavra dele em nós é ele conosco. Não esqueça, a palavra é Emanuel. Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. A palavra de Deus é Deus conosco. A palavra de Deus faz a diferença. Vai fazer você, entenda bem, não aceitar as afrontas, mas não discutir com a pessoa, orar pela pessoa, dando bom testemunho para ela. Você não vai, seja ela o que for, às vezes é no trabalho, a pessoa tem uma ideia diferente da sua, você não vai brigar com ela. Você não vai discutir, você vai mostrar que tem Cristo para ela, mas vem dentro de casa, é pessoa com quem você convive, que você afronta. Me dê sabedoria, Deus. Eu tenho que dar um testemunho para ela. Eu tenho que mostrar que eu tive um encontro com o Senhor. No passado não era assim. Eu não levava desaforo, eu discutia, tinha briga, um jogava uma panela de cá, um jogava uma panela de lá. Não, hoje não. Não, hoje tem Jesus. É um modo diferente. Quer dizer, você mostra, as pessoas podem, elas até se irritam com a nossa paz, mas não é a presença de Deus em nós. Essa é a palavra para você hoje. Permaneça nele, porque nele você tem o que precisa. Amém?